الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, é muita honra estarmos aqui à vossa frente mais uma vez para podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala num dia como hoje, em que todos estamos aqui, no dia de sexta-feira, e porque estamos a vir em dias sagrados, em mês sagrado, onde a nossa atitude, a nossa forma de ser, o nosso comprometimento para com o cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era notório. Estamos a vir em dias do mês de Ramadã, onde a nossa ligação com o Coran era notória, era visível. Todos nós éramos amigos do Coran. Cada um sacrificava em ler o Coran. Mais do que sacrificar para a leitura do Coran, todos nós estamos a vir em dias, em mês, onde todos nós queríamos, no entanto, praticar melhor as boas ações. Esses dias em que nós estivemos a viver, que já passamos quase já uma semana e meia, desde que celebramos o Eid, drasticamente estamos a notar que aquelas pessoas que nós tivemos ontem, estamos a falar dentro de Ramadã, são pessoas opostas. Parecem que não são as mesmas pessoas que tínhamos no dia de ontem. As mesmas pessoas que tinham bom comportamento, as mesmas pessoas que tinham a omnipresença de Allah subhanahu wa ta'ala, parece que não são as mesmas. Daí que, quando nos convidaram para podermos aqui vir para debruçar sobre a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, eu achei conveniente para que falássemos e debruçássemos sobre a influência do sagrado Alcorão nas nossas vidas. A influência do sagrado Coran nas nossas vidas. Por que eu trago este tema? Trago este tema por duas ou três razões. A primeira razão é que o Coran em si, quem o pratica, quem o lê, ele deve mudar, porque ele em si, na promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, o Coran traz influência na sua vida como pessoa. A segunda coisa que me leva eu a trazer este tema é que todos nós queremos o bem. E este bem que nós queremos aqui no dunya e queremos no akhirat. E quem quiser ou quem queira que tenha o bem, que alcance o bem aqui no dunya, assim como no akhirat, que abrace o Coran. Então, é este tema, meus caros irmãos e minhas irmãs, que eu vou trazer em poucos minutos. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que traga, ou para que nos dê uma boa audição, dê-nos boa compreensão, dê-nos ouvidos que ouvem melhor as palavras e um coração que compreende e segue as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala é tão vasta, mas muito vasta, que nós jamais iremos conseguir alcançar, ou seja, iremos conseguir chegar ao seu fim. Eu costumo dar um exemplo de que se nós tivéssemos de convidar todos os álamos que existem, não só em Moçambique, que existem no mundo, cada álamo vir falar da sua ciência, do seu saber,
esses álamos esgotariam a sua ciência, mas a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala não iria esgotar. Allah dá-nos um exemplo evidente no Corão, quando diz: se vós, nós humanos, levássemos, no entanto, todas as plantas que existem na face da terra, para fazermos as plantas de caneta, e levássemos todos os mares, oceanos que existem na face da terra, e fizéssemos de tinta, no entanto, usar um pouco de árvore, esculpir na água do oceano, para descrever a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, esses instrumentos terminariam sem que a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala esgotasse. Com isso, quero dizer, meus caros irmãos e minhas irmãs, que não é Musa Suef que vai falar hoje com uma ciência que será o seu término. Não é outro álimo que há de vir aqui falar e dissermos que a ciência, ou seja, aquela pessoa que falou, é o fim de tudo. A ciência de Allah subhanahu wa ta'ala é muito vasta. E noutras linhas, significa o que vamos falar aqui sobre a influência do Corão nas nossas vidas, será uma gota de água, ou será uma gota no oceano. O que significa que muita coisa poderá ser dita e muitos outros colegas álamos poderão trazer esta matéria de forma profunda e nunca iremos esgotar na matéria de influência do Sagrado Alcorão nas nossas vidas. Meus caros irmãos, eu começo a deixar uma questão. Da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prometeu e disse que nós revelamos o Corão, e dentro do Corão tem misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e tem cura para as almas. Será que nós, como muçulmanos, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ? Nós revelamos o Corão e nele existe cura para as doenças espirituais, doenças físicas, psíquicas, etc, etc. Allah diz e revela a sua cura. Mas mais do que isto, Allah também revela a sua misericórdia dentro do Corão. Nós estamos a vir do mês de Ramadã. Será que esta cura e esta misericórdia, será que nós alcançamos? E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quando o Corão estiver a ser lido, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, escutai atentamente, وَأَنصِتُوا, calai-te. Por que, Allah? لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, para que vocês tenham a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. A questão que ainda volto a colocar: será que nós já alcançamos a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? Se não alcançamos, alguma coisa está errada. Primeiro, porque o Corão, quando está sendo lido, o que é que nós fazemos? Não prestamos atenção e ficamos a falar à toa, de qualquer maneira. Quando o Corão está sendo lido, nós não prestamos atenção. E Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui: فَاسْتَمِعُوا لَهُ, é imperativo, é uma ordem. O fato de você encontrar alguém a escutar o Corão, passar em algum local onde o Corão está sendo lido, você escutar, ou então escutar e calar, ficar atentamente, você tem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. A questão que volto a colocar: por que nós não estamos a merecer esta misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? E sabem, nós no mundo vivemos na base da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Um ínfimo da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é o que nos faz viver aqui na face da terra. E se Allah retirar esta pequena misericórdia, esta pequena pena que Allah tem para conosco, nós não vamos existir. E quem tiver a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, saiba que ele estará bem guiado aqui no dunya. Meus caros irmãos, nesta abordagem que nós vamos trazer sobre a influência do Corão nas nossas vidas, eu vou trazer 4 aspectos. O primeiro aspecto, eu queria olhar um pouco para a história, para vos fazer recordar o que é o Corão, quais são as fases que o Corão passou e que enfrentou, e depois trazer essas influências que o Corão traz para quem segue. Primeiro, o Corão, meus caros irmãos, quando ele foi revelado,
Em Meca, os Quraishitas não aceitaram. Os descrentes não aceitaram o Corão. Eles não aceitaram o Corão não porque não reconheciam a mensagem que o Corão trazia, mas sim era divergência social, era divergência entre tribos, era divergência entre as classes sociais. Por quê? A mensagem que o Corão trazia, ou que trouxe até os dias de hoje, não tem dúvida nenhuma, não existe dúvida nenhuma que é o Corão de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala desafiou a todo mundo. Desafiou de forma particular os árabes que tinham essa convivência direita. Disse, bom, vocês não aceitam o Corão, então dê-nos evidências ou tragam um Corão idêntico. Allah desafiou-lhes em 3 fases, onde Allah disse, tragam o Corão idêntico. Os Quraishitas não conseguiram trazer. Disse, bom, não conseguem trazer todo o Corão, então trazem pelo menos 10 versículos, não conseguiram. Trazem um surah semelhante, não conseguiram. Foi quando Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Se vocês têm dúvida daquilo que nós revelamos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tragam um surah semelhante, se vocês são verdadeiros, e não conseguiram. No fim, neste debate, de forma resumida, Allah subhanahu wa ta'ala foi dizer, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. Se no mundo todas as criaturas, particularmente o ser humano, assim como o djinni, se eles se unissem, se eles fizessem uma junção, no entanto, para compilar e trazer um Corão idêntico, ninguém jamais iria trazer. Meus caros irmãos, esse desafio que Allah subhanahu wa ta'ala colocou ao mundo há mais de 1445 anos continua até os dias de hoje. Mas, porque a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala quanto à sua mensagem, quanto ao seu livro Corão, esse que foi desafiado todo mundo desde os primeiros momentos, hoje o mundo vem cada vez mais comprovar que este Corão, este livro é de uma, no entanto, é de uma potência, que essa potência é única e é Allah subhanahu wa ta'ala. Razão pela qual hoje os estudiosos não muçulmanos, quando querem estudar o Corão para combater os muçulmanos, se tornam muçulmanos. Hoje, os orientalistas, quando fazem pesquisas para combater o Corão, eles próprios rendem homenagem e se tornam muçulmanos. Aliás, hoje, meus caros irmãos, as descobertas, quase todas elas, as descobertas científicas, elas todas estão extraídas no Corão. Mas este não é nosso tema. O nosso tema, meus caros irmãos, é a questão da influência do Corão nas nossas vidas. O que eu quero é que cada um saiba medir-se. Eu estou a ler o Corão, eu estou a ouvir o Corão, eu leio o Corão, eu acompanho o Corão, mas se não traz cura o Corão para a sua vida, saiba que alguma coisa está errada. Se o Corão não traz melhorias na sua vida, saiba que alguma coisa está errada. Se o Corão não traz bênção e baraka na sua vida, saiba que alguma coisa está errada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man arada dunya fa'alayhi bil Qur'an. Quem queira que este mundo seja dele, quem queira viver bem no mundo, fa'alayhi bil Qur'an, que abraça o Qur'an. Então você lê o Qur'an, mas a sua vida não está a mudar. O seu negócio não está a mudar. Os seus problemas continuam. Será que você lê o Qur'an? Então não lê o Qur'an. Se lê o Qur'an, alguma coisa está errada. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, e a pessoa que queira ganhar o Akhirat, merecer entrar no Jannat, فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ, que abraça o Qur'an. Quer dizer, você quer depositar, você quer ser o merecedor de entrar no Jannat, abraça o Qur'an. E o profeta disse: وَمَنْ أَرَادَهُمَا مَعًا, e quem quiser alcançar, viver aqui de forma milionária, de
forma bilionária. Mais do que isso, viver de forma saudável aqui no Dunya e também quiser entrar no Jannat. Quem quiser compulsionar as duas coisas, também que abraça o Corão. Será que nós temos esta influência? Será que nós conseguimos abraçar e abraçar isto? São poucos. E eu, no fim, vou dizer quais são as razões que levam com que muita gente não tenha essa influência no seu íntimo, na sua pessoa. Meus caros irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi desafiado com os coragens, com os descrentes, e eles próprios reuniram-se, procuraram, no entanto, a pessoa mais influente para que fosse ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de forma a impedir a leitura do Corão, de forma a impedir a transmissão da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala em público. Foi quando eles se reuniram, procuraram encontrar alguém que pudesse ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de forma a lhe fazer parar com a leitura do Corão em público, de forma a fazer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam parar em transmissão do seu da'wah. Foi quando os árabes se uniram, procuraram o homem mais influente na sociedade, o homem mais influente na língua árabe, chamado Walid ibn Mughira. Disseram que vai ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, procura-lhe, no entanto, para poder lhe convencer a não ler o Corão em público, de forma a convencer a parar com seu da'wah, que seja em um fórum muito restrito. O Walid ibn Mughira, quando foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontrou na sua casa a recitar o Corão. O Walid ibn Mughira, ao ouvir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala lidas no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala descreve esta situação, esse cenário em filme 3D, no Surat al-Mudaththir. Quando ele escuta as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah começa a descrever no Surat al-Mudaththir que ele começa a ficar perplexo, ele começa a ficar confuso. E o próprio Walid ibn Mughira, no fim, declamou umas palavras que hoje são palavras que estão na nossa história, são palavras que foram escritas a tinta de ouro. Quando ele disse: Innahu la halawa. É um descrente este. Ele descreve o Corão dizendo que as palavras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a ler são palavras doces. Wa innahu la talawa. Wa innahu, e ele ainda reconhece, porque ele já chamava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de mágico, de feiticeiro. Ele disse: Innahu laysa bi sihr. Essas palavras que eu escutei do Muhammad não são palavras mágicas, não são palavras de feitiçaria. E disse no fim: Wa innahu ya'lu. E essas palavras e este Corão que Muhammad está a recitar são superiores. Porque significa que um reconhecimento de um descrente a dizer que o Corão, que as palavras de Allah são superiores, wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi, e nada vai superar o Corão. Será que nós, como muçulmanos, reconhecemos este fator do Corão ser um livro guião, do Corão ser um livro servidor em todas as nossas vidas? Sabe, muita gente pensa que o Corão ele é um livro simplesmente que eu leio aqui no Salat para o meu Salat ser aceito. Sim, consta dentre os pilares do Corão ou do Salat é ler Surat al-Fatiha, e ler muito bem. Mas não termina aí. Este livro não é simplesmente um livro de adoração, não é simplesmente um livro espiritual, é um livro científico, é um livro material, é um livro para nos dirigir em nossa Constituição, onde temos tudo. Aqui temos o reconhecimento de um descrente a dizer que o Corão é superior e nada vai superar. Meus caros irmãos, se existisse algo mágico que fizesse ressuscitar os mortos, seria o quê? Seria o Corão.
Se existisse algo que pudesse, no entanto, destruir este mundo, acabar com o mundo, ou então até demolir as montanhas, seria o Corão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتِ. Se existisse um livro, no entanto, que pudesse mover todas as montanhas que existem, ou então demolir este mundo, ou até que fizesse falar os mortos, seria o quê? Seria o Corão. Isto para mostrar o seu poder, o poder que existe no Corão. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Se nós tivéssemos revelado este Corão para uma montanha, لرأيته, nós notaríamos, لرأيته خاشعا, esta montanha estaria com um tremor, estaria no entanto com um medo, متصدعا من خشية الله. Medo de quê? Estaria a tremer por causa de khashiyatillah, por causa do medo e temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Nisto tudo, meus caros irmãos, neste poder, neste reconhecimento que o mundo tem para com o Corão, nós, sendo muçulmanos, ainda volto a fazer a questão: será que nós temos a influência do Corão? Será que nós aproveitamos o Corão? Será que as nossas vidas mudam através do Corão? Vou responder essas questões depois de uma pequena pausa. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي ساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أو كما قال. واتقوا الله عباد الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos a falar da influência do Sagrado Corão nas nossas vidas, onde falamos que quem queira, no entanto, que tenha o mundo em suas mãos, que abrace o Corão. E quem queira, no entanto, que tenha o Akhirat, que alcance o Akhirat, que abrace o Corão. E quem queira as duas coisas, também que abrace o Corão. Allah subhanahu wa ta'ala, este Corão que Ele nos deu, eu disse e afirmamos que não é simplesmente um livro espiritual onde nós simplesmente vamos ler quando é tempo de Ramadã ou quando queremos fazer nosso salat. É um livro completo, é um livro científico, é um livro material, mais do que espiritual. Queremos, meus caros irmãos, afirmar que o Corão tem influência. Nós, ao lermos, nós, ao cumprirmos, ele deve em si mudar as nossas vidas. Nisto, eu quero trazer 4 subsídios que vão, no entanto, fundamentar aquilo que é a minha afirmação. Allah subhanahu wa ta'ala disse: إنما المؤمنون الذين إذا ذكرت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت. É quando eu queria dizer. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. A primeira coisa, meus caros irmãos, que nós aprendemos, que nós ganhamos quando o Corão é lido, e esta é uma qualidade de um crente, o que acontece? زادتهم إيمانا. Quando o Corão é lido, quando os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala são recitados, quando Allah subhanahu wa ta'ala é, no entanto, invocado, a nossa fé deve aumentar. Será que quando o Corão é lido, quando Allah subhanahu wa ta'ala é mencionado, quando você escuta alguém a recitar o Corão, será que a sua fé aumenta?
Então, a qualidade, a primeira qualidade que nós ganhamos quando, como crentes, quando o Coran é lido, o nosso coração, a nossa alma estremece. وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ. A alma e o coração estremece porque aumenta. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, e o imã aumenta. Esta é a primeira influência que nós, que você e eu, devemos nos medir. Estou a escutar o Coran, estou a ler o Coran, ao invés do meu imã aumentar, ele está a desmoronar. Alguma coisa está errada. Meus caros irmãos, o Coran é o primeiro e único livro que resolve os nossos problemas sociais, psíquicos, de coração, etc, etc. Vocês podem dizer que, mas como é possível isto? E eu vou dizer quais as razões que algumas pessoas podem aqui estar a dizer que não, eu leio o Coran, mas nunca vejo nenhuma mudança. Eu vou dizer qual é a razão. O Coran, quando é lido, devemos ter influência, o nosso coração estremecer, o nosso coração estar mais ligado a Allah e nossa fé estar a aumentar. E o Coran é o único livro, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse que nós revelamos o Coran, nele contém a cura e nele contém a misericórdia para o universo. Aliás, aqui não é para os muçulmanos, é misericórdia para o universo. Esta cura, meus caros irmãos, hoje comprova-se que todos os problemas psíquicos, problemas mentais, problemas de coração, problemas de muitas doenças do mundo, você resolve com a leitura do Coran. Depois daqui, quem tiver um problema, que experimente isso. Mas há um requisito para isto. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Aquelas pessoas que creem em Allah subhanahu wa ta'ala e o seu coração se tranquiliza. Allah disse: aquela pessoa que crê em Allah, o seu coração se tranquiliza. E no fim disse: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Quanto à recordação, a recitação do Coran, os corações se tranquilizam. Então, meus caros irmãos, hoje o mundo está a enfrentar vários problemas. Hoje o mundo, todos nós vivemos enfrentando vários problemas de saúde, sobretudo saúde mental, problemas de coração, etc, etc. E a melhor cura, meus caros irmãos, é você ler o Coran, é você aproximar o Coran, é você dialogar com Allah subhanahu wa ta'ala. E a melhor forma de dialogar com Allah subhanahu wa ta'ala é você ler o livro de Allah. Meus caros irmãos, hoje, o mundo em que vivemos está cheio de invejas, está cheio de ódio, está cheio de mau olhar, está cheio de perseguição, está cheio de muita maldade. Como é que nós podemos resolver isto? Quem pode nos proteger? É o polícia? O polícia não tem poder mais que Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que você tente contratar as melhores seguranças privadas, por mais que você contrate a melhor segurança do mundo para te guarnecer, meu caro irmão, não é ele, não é a arma, não é ele como indivíduo. O melhor armamento, a melhor segurança que nós podemos procurar, meus caros irmãos, é o Coran. Se você acordar, a sua ligação ser com o Coran, lê o Coran de manhã, lê o Coran à tarde e lê particularmente aquelas suras que Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu profeta sallallahu alaihi wa sallam, prometeu, dizendo que quem o ler esse versículo e aquele versículo, Allah te protege. E nessa senda, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que aquela pessoa, primeiro disse que não façam as vossas casas de campas, porque significa que é no cemitério, ou não façam as vossas casas de cemitério, porque é no cemitério o único lugar onde não se lê o Coran, onde você não pode ir lá para ler o Coran, porque lá os residentes não leem, não falam. Então, será que nós, nas nossas casas, não são cemitérios? Muitas casas são cemitérios. Por isso,
O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a casa que se lê o Suratul Baqarah, de forma geral, na casa que se lê o Coran, não entra nenhuma maldade, não entra nenhum feiticeiro, não entra nenhum djinn. E hoje, como eu dizia, meus caros irmãos, as maldades começam no indivíduo. Problemas de feitiçaria, problemas de inveja, mau olhar, o olho gordo, etc, etc. Se você quer se proteger, se você quer se munir de uma defesa onde os anjos vão fazendo doar para si, onde os anjos vão estendendo o tapete vermelho para você passar, onde os anjos vão estar a afastar todo inimigo, toda aquela pessoa que traz inveja para si, que traz mau olhar, que leia o Coran, que não faça a sua casa de cemitério. Meus caros irmãos, hoje, os problemas que nos assolam, os problemas sociais que nos afetam na sociedade, particularmente, eu costumo dizer isto para as nossas senhoras, para as nossas irmãs, que os maiores problemas que o mundo enfrenta hoje, nós como homens, nós como comerciantes, nós como empresários, nós como pessoas, como estudantes, nós como singulares, nós como coletivos, porque não temos a proteção de Allah, porque nós afastamos a proteção de Allah. E a proteção de Allah, meus caros irmãos, só podemos adquirir se nós lermos o Coran. Meus caros irmãos, os professores nossos de psicologia costumam dizer o seguinte, que o feiticeiro, o olho gordo, o invejoso, ele não entra na nossa casa senão quando nós abrirmos a porta. E eu costumo acrescentar que esta forma de abrir a porta para o invejoso, para o feiticeiro, para o mau olhar, para toda aquela maldade, nós abrimos esta porta quando nós não lemos o Coran. Bom, caro, se você ler o Coran na sua casa, na sua vida, saiba que nenhuma maldade vai te atingir. Saiba que nenhum sequestro, saiba que nenhuma maldade, saiba que você não vai se cruzar com uma pessoa que traga maldade, Allah vai lhe afastar. Estas são promessas do próprio Coran. Meus caros irmãos, mais do que isso, quero deixar um subsídio para as nossas irmãs, que muitas enfermidades, que muitos problemas que afetam a todos nós como sociedade, que afetam a nós como pessoas, maior parte desses problemas afetam a um elo fraco. E este elo fraco que o Shaitan entrou são as nossas irmãs, são as nossas sobrinhas, são as nossas mães, são nossas esposas. Por que isto? Porque a maior parte dessas nossas esposas, primas, sobrinhas, etc, etc, são as mais vulneráveis, são as que mais abandonaram o Coran. Aliás, mais do que abandonar o Coran, maior parte desta camada nem vivem com a purificação, nem vivem devidamente, nem fazem doar ao sair das suas casas, muito menos ler o Coran. Então, queria aqui dizer que, minhas irmãs, não é aquele sheikh, não é sheikh aquele que é teólogo, não é aquele sheikh curandeiro que vai resolver o teu problema, não é aquele sheikh curandeiro que vai te dar marido, não é aquele sheikh curandeiro que vai, no entanto, te dar sorte, mas sim, quem pode fazer isto é quando você abraçar o Coran. Meus caros irmãos, este tema poderíamos aprofundar mais, mas o tempo não nos permite. Prometemos que nas próximas oportunidades vamos, no entanto, aprofundar este tema, assim como os outros. Mas queria terminar dizendo que, meus caros irmãos, a melhor forma de munirmos-nos contra toda a maldade, a melhor forma de nós procurarmos o melhor para o nosso dunya é na base daquele hadith que nós trouxemos, que man arada dunya fa alayhi bil Quran, wa man arada al-akhirata fa alayhi bil Quran, wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil Quran. Aquela pessoa que queira, no entanto, o bem, alcançar o mundo, que abrace, que seja amigo do Quran, e aquela pessoa que queira, no entanto, ter o akhira, também que abrace o Quran, e a pessoa que quiser, no entanto, juntar as duas coisas, que abrace o Quran. Meus caros irmãos, devemos incrementar muito a leitura do Quran,
a leitura do Corão não era simplesmente no tempo de Ramadã. A leitura do Corão não é simplesmente quando estamos na mesquita à espera de um outro salat. Devemos fazer o Corão do nosso melhor amigo. Com esta particularidade, com esta leitura, Allah subhanahu wa ta'ala vai derramar a sua misericórdia. E nós precisamos muito aqui da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, eu repeti aqui e dizia várias vezes o que é que está a falhar. Se alguns ou se muitos de nós lêem o Corão, mas as suas vidas não mudam e não se concretiza aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. É simplesmente uma única razão: a nossa sinceridade, o nosso ikhlas, o nosso niyat. Não pense, meu caro irmão e minha irmã, que você pode ser melhor porque acabou o Corão 5 vezes, fez khatam em Ramadã 5 vezes. Mas se a sua intenção era para ser visto, era para ser falado, era para ser vangloriado, que não era de Allah subhanahu wa ta'ala, isto não vai ter nenhuma influência. Repito, que você pode ser o maior recitador do Corão, mas as doenças espirituais, as psicológicas e psíquicas estarem a atingir mais assim, porque esta ação não era para Allah. Então é preciso, meus caros irmãos, mudarmos a nossa intenção, mudarmos o nosso ikhlas, fazermos tudo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Recordem-se, meus caros irmãos, aquela passagem daqueles 3 indivíduos que fugiram de um tirano, fugiram de algum rei que oprimia as pessoas, um rei opressor, e eles chegaram a um sítio onde, depois de uma chuva, entraram numa cave, em que ficaram preocupados porque a rocha veio se fechar. O que que eles 3 disseram? Disseram que aqui não temos outra saída senão rezarmos e invocarmos Allah subhanahu wa ta'ala para nos salvar. Sabem qual foi a ideia deles? Foi dizer: mas como é que podemos fazer isso? Como é que podemos invocar Allah? Como é que Allah vai aceitar o nosso dua? Um deles disse: a única forma de nós termos salvação aqui, escutem bem, meus caros irmãos, foi dizer que cada um deve pedir a Allah subhanahu wa ta'ala mostrando, atenção, mostrando a melhor ação que já fez para agradar a Allah. Nós 3 aqui, cada um procure uma ação que já fez. São tantas ações que nós fazemos, mas cada um procure a melhor ação que já fez, mas deve ver que esta ação fez somente para agradar a Allah. Foi quando um disse a Allah: eu tinha meus pais, não estou a contar de forma ordeira, mas estou a contar as 3 passagens. Eu tinha meus pais, no entanto estavam numa idade muito avançada, e era meu hábito, sempre que voltasse à noite de ter pastado o meu gado, eu trazia leite e dava-lhes de beber. Mas nesta noite, já lá cheguei muito tarde, encontrei-os já a dormir, e eu não quis incomodar. Fiquei ali ao lado deles, meus filhos a chorarem por um lado, mas eu, porque queria agradar os meus pais, porque você ordenou o agrado, ou agradar os nossos pais, e é obrigatório. Já lá eu não dormi e nem alimentei os meus filhos. Esperei que os meus pais acordassem e eu dei-lhes beber. Ya Allah, eu fiz esta ação somente para te agradar. Se eu fiz esta ação para te agradar, Ya Allah, alivia-nos. E a rocha se abriu um pouco. Outro indivíduo também pensou, a melhor ação que fez, disse: Ya Allah, eu tinha o meu empregado, lá para os dias 20, antes do final do mês, ele veio se despedir, que patrão, eu já não quero trabalhar mais. E ele foi embora, mas no entanto eu não tinha lhe pago o seu salário. Foi embora. Depois de anos, ele voltou, exigiu-me o salário dele. Mas o salário que ele tivera deixado, eu apliquei e multiplicou muita riqueza. Quando ele veio, exigiu o salário dele, eu lhe levei procurá-lo. Disse: esses cabritos todos são seus. Ele disse: patrão, está a brincar comigo? Disse que não, isso é hadith.
E disse: não, aquele dinheiro que você não levou, eu investi, está aqui, isso tudo é seu. E o jovem levou. E ele disse: Ya Allah, eu fiz esta ação somente para agradar. E a rocha abriu-se. E o último, meus caros irmãos, veio, disse: Ya Allah, eu tinha dinheiro, tinha posses, e tinha minha prima tão linda, que eu queria, no entanto, satisfazer as minhas necessidades sexuais. Quando eu lhe conquistei, ela negou-me. Mas chegou a uma altura em que a minha prima precisava do meu apoio, veio ter comigo. E eu disse: é agora. Ou me aceitas, te dou dinheiro, ou outra coisa. E ela acabou me aceitando. Mas já Allah, quando chegamos no momento de acontecerem as coisas, ela recordou-me, disse: fulano, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E eu não dormi com ela. Ya Allah, eu fiz esta ação somente para te agradar. Se eu fiz esta ação e você aceitou, então alivia-nos. E a rocha abriu-se, os três conseguiram sair. Isto revela, meus caros irmãos, que nós podemos praticar muita ação no mundo. Nós podemos dar muitos zakat no mundo. Nós podemos ser boas pessoas. Podemos ter bom comportamento. Podemos fazer prédios. Podemos doar toda a nossa vida. Podemos sair no Jamaat Tabligh. Podemos sair no Jihad, etc, etc. Mas quando a intenção não é para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, você não vai ter influência de nenhuma ação boa que você fizer aqui no mundo, e no akhirah que você será zero. Meus caros irmãos, não é fácil falar aqui à frente. Não é fácil conseguir, como eu dizia, esgotar a ciência. A nossa intenção era de trazer muita coisa, mas o tempo não nos permite. Como eu dizia, que vamos trazer esta matéria, assim como outras, nas próximas oportunidades que estivermos cá em Nampula. يقول الله تبارك وتعالى في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إني سائل فأمنوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته ويسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم